Nós estamos estudando Atos capítulo 8. E nós estamos vendo que a igreja provoca, o que a igreja causa nas pessoas. A igreja provoca ódio em alguns, ela causa esse sentimento ruim em algumas pessoas. É um ódio continuado, porque o Senhor Jesus disse que odiaram a Ele, então odiariam a nós também. Se nós andarmos conforme Jesus Cristo andou nesse mundo, a tendência é que as pessoas odeiem. Mas também, um fenômeno bem curioso é que a igreja também atrai algumas pessoas. Não é todo mundo que não gosta dos crentes. Tem pessoas que apreciam muito a vida dos crentes. Inclusive, algumas pessoas, mesmo tendo suas crenças, seus compromissos religiosos com outros grupos, quando eles estão em dificuldade, eles pedem oração para nós. Certamente você já recebeu vários pedidos de oração de pessoas que sabem que você vai à igreja, que você é um crente que acredita na Bíblia e na oração. Outro dia eu evangelizo uns trabalhadores de uma fábrica que está sendo construída perto lá da nossa casa. E às vezes eu entro lá e bato papo com eles e já apresentei o evangelho para eles. E outro dia, quarta-feira, ia ter reunião de oração aqui, eu entrei lá e eu falei, eu queria pegar pedidos de oração de vocês. Eu não sei se vocês acreditam que Deus responde às orações, mas eu acredito. Então, se vocês têm pedidos de oração, e eles ficaram muito agradecidos por isso. E eles deram seus pedidos de oração, eu trouxe para cá, para nós orarmos. Então não é todo mundo que odeia os crentes, não é todo mundo que quer distância deles. Alguns querem inclusive se aproximar de nós. E dizer para as pessoas que nós queremos orar por elas é muito bom. Ouvi de um irmão uma vez que ele disse que quando ele vai num restaurante, ele fala para a garçonete ou para o garçom, ele diz, olha, nossa família vai orar, mas antes de nós orarmos para comer, queria saber se você tem algum pedido de oração. As pessoas ficam, nunca ninguém pergunta isso, né? E aquilo passa a ser um atrativo. As pessoas se atraem por alguns crentes que vivem uma vida correta. Então, seja uma pessoa simpática, no sentido de, não só simpática, mas empática, ou seja, uma pessoa que atrai os outros para você, uma pessoa que tem compaixão pelos outros também, pessoa que pergunta, se interessa pelos problemas das pessoas e com isso nós vamos quebrando muitas das barreiras que existem entre o incrédulo e o crente. Muitos crentes parece que gostam de ser odiados, porque a maneira como eles tratam os incrédulos dá a impressão que eles querem mesmo apanhar, né? Mas nós precisamos, meus irmãos, quebrar muitas das barreiras, e essa é uma das barreiras. Perguntar para eles, você tem algum pedido de oração? Porque eu creio que Deus responde às orações. E você vai ficar muito surpreso, porque problemas as pessoas têm. Então, motivos para orar por elas, você sempre vai ter. E você vai notar que, embora elas não sabem por onde começar, elas acreditam que há uma força espiritual mais poderosa do que elas, que pode resolver o problema delas. Elas não sabem tudo o que nós sabemos,
mas nós cremos no nosso Deus e nós podemos falar para elas. Então a igreja provoca ódio, mas a igreja também atrai algumas pessoas. A igreja causa ou ela provoca também oportunismo. Tem muitos sabichões, né? Tem muitos oportunistas na igreja que eles viram uma forma de ganhar dinheiro. Eles conseguiram uma forma de manipular pessoas para se beneficiarem. Então existe isso também, existe esse risco na igreja. E nós terminamos aqui, nós estávamos falando na última oportunidade que a igreja provoca ou ela causa reflexão e mudança de vida. A igreja é um lugar para se pensar. Agora, por exemplo, eu estou falando, vocês estão em silêncio, vocês estão pensando naquilo que eu estou falando. Talvez alguns estão pensando em outras coisas, isso também isso acontece na igreja, né? Mas é um lugar que, ao refletir, ao pensar sobre as coisas que tem se ouvido, as coisas que falamos, que um pregador fala e a pessoa começa a refletir, aquilo é o início de uma transformação de vida. Porque as pessoas não vão passar desapercebidas dos assuntos da igreja. Elas podem até não aceitar aquilo que está sendo falado, mas elas estão pensando naquilo. E há uma possibilidade de você transformar a sua vida. E ao falarmos disso, a partir do versículo 26 de Atos 8, eu convidei os irmãos para refletirem sobre alguns assuntos. Um assunto no versículo 26 foi obediência. Reflita sobre obediência. Filipe, ele foi convidado para ir até um outro lugar para alcançar um etíope que estava pensando também, refletindo sobre as coisas de Deus. E ele obedeceu, ele se levantou e ele foi. Houve obediência. Reflita nisso. Quando Filipe teve que voltar, depois que ele terminou essa missão de apresentar o Evangelho para o etíope, ele voltou. O Espírito Santo o arrebatou, tirou violentamente de lá e o transportou para outro lugar. Mas para ele começar essa missão, o Espírito não fez isso. Ele não arrancou Filipe e colocou na frente do etíope. Não. Ele convidou. Ele falou, dispõe-te e vai. Então precisava haver da parte de Filipe disposição. E ele se dispôs. Ele foi obediente, ele se levantou e ele foi. Então reflita sobre isso. Obediência. Deus não vai arrancar você daquilo que você está fazendo ou dos seus próprios pensamentos e te levar para obedecê-lo. Não, Ele vai te convidar. Você obedece se você quiser. Então você tem essa escolha de obedecer ou não obedecer a Deus. Reflita também sobre o que você lê. O etíope estava lendo e pensando sobre uma passagem de Isaías, que nós sabemos o capítulo, que é o capítulo 53, onde fala de um servo que é sofredor. E esse servo sofredor, a Bíblia diz que ele teve o poder de, através do sofrimento dele, curar as nossas feridas. E ele começou a refletir sobre aquilo. Reflita sobre o que você lê. Você lê constantemente a Bíblia. Pare e pense nisso. Tem gente que se preocupa muito com a quantidade de capítulos que eu vou ler da Bíblia. Você pode fazer sua leitura extensa, tudo bem. Mas você precisa refletir. Quando você tem uma quantidade enorme de informações, é mais difícil refletir sobre aquilo. Você precisa fragmentar.
pensamentos. E às vezes é muito mais vantagem você ler menos e pensar naquilo que você está lendo, refletir sobre aquilo. E ele começou a pensar sobre aquele homem que morre, aquele homem que sofre. E ele tinha uma dúvida, e nessa dúvida ele queria saber mesmo, aquele homem está falando, ou aquele texto, está falando do sofrimento dele mesmo ou de outro? Isaías está falando do sofrimento dele ou está falando do sofrimento de outro? Porque dá a impressão, ao ler Isaías 53, que ele sofre, que ele morre e que ele ressuscita. Ele vive de novo. Então, será que é Isaías? Reflita sobre ousadia versus timidez. É outra coisa que você precisa pensar. Todos nós somos ousados e todos nós somos tímidos. Depende do assunto. Depende do assunto. Tem gente que é muito faladora. Tem gente que é muito confiante na área dela. Mas tem pessoas que são muito tímidas. Às vezes a mesma pessoa que é extrovertida para alguns assuntos, ela é muito acanhada, muito tímida, muito travada em alguns assuntos. No assunto evangelismo, todos nós somos meio tímidos ou medrosos. Todos nós. Até a pessoa que tem coragem de pregar o evangelho com ousadia, não é para todo mundo que ela tem coragem. Por exemplo, algumas pessoas, quando elas estão perto de gente mais simples, elas conseguem falar livremente. Mas quando elas estão perto de uma pessoa mais influente, mais estudada, talvez mais rica, ela fica acanhada. Então a nossa ousadia depende do Senhor, depende de Deus. Reflita sobre isso. E reflita sobre coisas espirituais. Eu queria ajudar um pouco vocês quanto ao evangelismo, tá bom? Vamos evangelizar alguém agora? Agora? Tá bom. Vamos evangelizar o Gustavo? Pode chegar aqui, Gustavo? Vem cá. Tem microfone aqui, funciona aqui? Tem. Os outros? Tem. Eu pego o microfone. Aqui, ó. Eu vou ajudar vocês, ó. Tem uma colinha aqui. O que você está fazendo aqui? Fica ali. Tem gente que gosta de ser odiado pelo incrédulo. Isso. Oi, tudo bem? Esse é o Gustavo, né? Eu sou. Já te vi por aí. Sim, eu sou o Gustavo. Então, você já é casado ou não? Não, tô pra me casar agora. Pois Um mês já. Foi um mês? Aí daqui a um mês já. Daqui a um mês se casa. Então, a gente está conversando com o Gustavo, que já faz meia hora que a gente está conversando. Ó. Tá bom, tá conversando. Aí eu vou perguntar, agora eu vou começar mesmo no assunto, tá? Agora você vai pegar pesado. Agora é um assunto difícil, tá? Ô Gustavo, a gente está aqui conversando, foi meia hora já que a gente está conversando. Eu queria fazer uma pergunta mais pessoal para você, posso? Fica à vontade. Opa. Algum dia alguém já pegou uma Bíblia e mostrou para você como ir para o céu? Ó, a minha avó, ela deixa aberta um salmo lá, porque ela fala que aquele salmo ajuda ela em alguma coisa. Sim. Mas eu nunca peguei para ler, nunca entendi E muito sobre. você sabe como ir para o céu? Eu tenho alguma dúvida, eu já ouvi algumas pessoas falando, mas não... Você tem uma Bíblia na sua casa? Tenho, tenho sim. A Bíblia dele está aí? Tá. A casa dele É para encenar mesmo, né?
Você sabe usar a Bíblia? Sei. Pelo menos aprendi. Então, eu posso falar para você então como você pode chegar no céu? Por favor. Quero saber. Então, mas para isso eu tenho duas notícias muito ruins. E depois eu tenho duas notícias muito boas. Vamos começar pelas notícias ruins? Vamos lá. Então, uma notícia ruim é que você é um pecador. O que é pecador? Não, pecador. Você pode abrir a Bíblia aqui em Romanos 6, 23? Esse aqui já sabe usar a Bíblia, tá bom? Mas às vezes a pessoa não sabe usar a Bíblia, então a gente vai abrir a Bíblia e, o quanto possível, deixa que a pessoa leia. É bom que ela leia. Romanos 3, 23. Vamos começar com Romanos 3, 23. Então, presta atenção, não é difícil. É claro que se você tem um tempo para dar estudo para a pessoa, a gente dá um estudo bíblico cronológico, mas às vezes você não tem esse tempo com alguém. Ou pelo menos para o primeiro contato, você quer mostrar para ela algo mais rápido de como conhecer o caminho para o céu, como ter a salvação em Cristo Jesus. Qualquer um de vocês pode fazer isso. Se o ensino bíblico cronológico é algo mais difícil, mais trabalhado, tem que estudar mais, isso aqui não, isso aqui é bem fácil. Depois eu vou dar uma colinha para vocês e todo mundo pode fazer isso, você pode decorar isso, né? Então, Gustavo, nós temos, para saber se a Bíblia diz que você vai para o céu, nós temos duas notícias bem ruins e a gente precisa começar por elas. Primeiro é que todos nós somos pecadores, você é um pecador. Em Romanos 3, 23 nós vamos ler, você vai ler para mim. Então, veja meus irmãos, como vai ser fácil. Você tem duas notícias ruins e duas notícias boas. Para cada notícia você tem um versículo bíblico e uma ilustração. Então é muito bom ilustrar também o que a gente está falando. Então, Gustavo, nós temos essa notícia ruim, que nós somos pecadores e você é um pecador. Romanos 3, 23, o que diz lá? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, Gustavo, você está dizendo que todos nós pecamos. Agora, talvez você pense, eu não sou tão pecador assim. Vamos pensar que a gente tem que jogar uma pedra no Polo Norte, tá bom? No Polo Norte. Desafio, então. É um desafio. Você vai pegar uma pedra, ali é leste, ali é oeste, atrás de mim é sul, lá é norte, tá bom? Então nós vamos jogar uma pedra para o Polo Norte. O alvo é o Polo Norte. Então você joga uma pedra e eu jogo uma pedra. Mas pode ser que você ganhou de mim. A pedra que você lançou foi bem mais longe do que o que eu lancei. Mas eu pergunto, ela chegou no Polo Norte? Não. Por que não? Muito longe. A gente não tem condições de jogar. Não tem condições de chegar até o Polo Norte. Então veja, você ganhou de mim. Se nós pensarmos no pecado, tem pessoas que são mais pecadoras do que outras. Mas não importa, você pode ser menos pecador do que uma pessoa, mas ainda assim você não chegou no Polo Norte. Não atingiu o alvo, porque o alvo é a santidade de Deus. Deus é santo. Ninguém consegue atingir esse alvo. Não é uma notícia ruim? Uma notícia muito ruim. Você é um pecador e você não atinge o alvo e nem tem como você atingir o alvo e não dá para você se comparar com as outras pessoas. Você pode ser melhor do que as outras pessoas, mas ainda assim você está perdido. É uma notícia ruim. Eu quero dar mais uma notícia ruim para você. Então nós temos a notícia, um versículo e uma ilustração. Primeira notícia ruim, qual foi? Todos pecaram. Qual versículo? E qual a ilustração?
da pedra. Tá bom? Outra notícia ruim, Gustavo, é que a penalidade por causa desse pecado é a morte. Então é uma morte, mas não é uma morte só física aqui, é uma morte eterna, para sempre. Para sempre você está longe de Deus. Eu queria que você lesse Romanos 6, 23. Já dá até para decorar, gente. Romanos 3, 23, Romanos 6, 23. Vai decorando aí. Então a notícia ruim é que o pecado traz morte. O versículo, Romanos 6, 23. Depois a gente vai usar uma ilustração. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Gustavo, aí está dizendo que o salário do pecado é a morte. Gustavo, você trabalha? Sim, trabalho. Eu ouvi falar de gente que trabalha para sogro. Imagina trabalhar para sogro. Capaz, isso aí é crime. Crime, né? Você acha que o genro que trabalha para o sogro, ele merece um salário? Merece, né? Você tá trabalhando. Está trabalhando até, tem que ter um salário. Marmelada. Tem que ter um salário. Você trabalha, né? Trabalho. Você tem um salário? Tenho. Quanto você ganha? Você tem um salário. Se nós somos pecadores, nós fazemos alguma coisa. Nós estamos fazendo coisas ruins. E é um trabalho. E nós merecemos um salário pelo nosso trabalho. E segundo esse versículo, qual é o salário que um pecador merece? Morte. Então essa é outra notícia ruim. Primeira notícia ruim é que você é um pecador. Segunda notícia ruim é que você merece a morte por ser um pecador. Sim. Não são duas notícias ruins? São duas ruins. Mas, Gustavo, eu tenho duas notícias boas para você. Agora chegou bom. Então, lembre, você tem uma notícia, você tem um versículo, e você tem uma ilustração. Então, nós vamos falar da notícia boa. A primeira notícia boa é que alguém morreu por você. Romanos 5:8. Você pode ler Romanos 5:8? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse versículo está dizendo que Cristo, Jesus Cristo. Aqui, meus irmãos, nós vamos partir do ponto que as pessoas já têm algum conhecimento sobre Jesus, tá? A gente não pode gastar tanto tempo, a gente já está meia hora conversando sobre várias coisas. Ele permitiu que eu falasse sobre coisas espirituais, então a gente já está mais uns 15 minutos conversando, então a gente não pode estender muito. Mas eu quero falar, Gustavo, que Jesus Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus, ele veio até esse mundo e morreu por você. Essa é uma boa notícia. Gustavo, vamos pensar, se você tivesse câncer, você estivesse assim, nos últimos momentos da sua vida, você vai morrer porque você tem câncer. Isso é uma coisa muito triste, né? Triste. Agora, imagine se fosse possível eu pegar as suas células cancerígenas e colocar todas para mim. O que ia acontecer comigo? Você ia morrer no meu lugar, né? Eu ia morrer. E o que ia acontecer com você? Eu ia viver. Você ia viver. Sim. Então, quando a Bíblia diz que Cristo morreu por você, você lembra das duas notícias ruins? Sim. Que você é um pecador e que você merece a morte. Então você tinha uma doença chamada pecado que ia te matar. Mas Jesus Cristo, ele pega sua doença, o seu pecado, e ele joga para si próprio e ele morre. Então ele é o seu substituto.
Isso não é uma notícia boa? Nossa, excelente. Uma notícia muito boa. Muito boa. Então vejam, a notícia boa. Cristo morreu por você. Versículo Romanos 5:8. Romanos 5:8. A ilustração, câncer. Bom? Agora, Gustavo, tem mais uma boa notícia para você. 2 notícias ruins, mas 2 notícias boas. Cristo morreu por você. A outra notícia boa que eu tenho é que você pode ser salvo. Você pode ser salvo. E eu quero que você leia agora Efésios 2:8. E você pode ser salvo pela fé. Romanos 2:8 e 9. Efésios 2:8, não? Efésios. Acerte a referência, tá? Efésios 2:8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Isso. Então, esse versículo está dizendo que você pode ser salvo. Jesus já morreu por você. Ele toma o seu pecado para Ele próprio. Então, Ele é o seu substituto. Mas, você precisa crer. Então, nós temos uma notícia, nós temos um versículo, falta uma ilustração. Então, tem essa cadeira aqui. Essa cadeira, você pode sentar nessa cadeira, mas você não sabe se essa cadeira vai te aguentar ou não. Você não sabe se essa cadeira está quebrada ou não. Sim. E você precisa ter fé para sentar nessa cadeira. Mas será que a fé, ela vai te manter seguro? Ou a fé vai te derrubar? A fé em si não vai resolver nada, mas o objeto da fé, o que vai segurar você, não é a sua fé, mas é a cadeira. Sim. Então, eu não sei em que ou em quem você tem acreditado ou crido. Você pode ter muita fé em alguma coisa, mas se aquela coisa não for segura, você não está seguro. Senta nessa cadeira, Gustavo. Ela te segurou? Sim, segurou. Foi por causa da sua fé? Não. Porque você acreditou que você não ia cair? Não, porque a cadeira é boa. Porque a cadeira é boa. Exatamente. Pode levantar. Então, a Bíblia diz que nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Sim. Você não precisa ter muita fé, você só precisa crer que Jesus morreu pelos seus pecados e que você está seguro em Cristo Jesus. Não é uma ótima notícia? Excelente. Então veja, nós temos 2 notícias ruins. Uma notícia ruim qual é? Todos pecaram. Qual o versículo? Romanos 3:23. Qual a ilustração? A pedra. Nós temos outra notícia ruim. Qual é? O pecador merece a morte. O pecador merece a morte. Qual o versículo? 6:23. E qual a ilustração? O salário. O salário do pecado é a morte. 2 notícias ruins. Aí nós temos 2 notícias boas. Primeira notícia boa: Cristo morreu pelos seus pecados. Versículo Romanos 5:8. E a ilustração? O câncer. Né? Ele é um substituto. Aí tem outra notícia boa. Você pode ser salvo pela fé. É referência? Efésios 2:8 e 9. E a ilustração? A cadeira. Dá sempre ênfase que não é a sua fé que te segurou. A cadeira era boa. Então, não é a sua fé propriamente, mas é Jesus Cristo. Então, Gustavo, são 2 notícias más e 2 notícias boas. Gustavo, agora eu queria perguntar para você. O que impede você de aceitar Jesus como seu Salvador? Olha,
Nós estamos num restaurante, né? Nós não falamos para ninguém que a gente está num restaurante, sei lá. A gente está em qualquer lugar, está em casa. Tem um guardanapo aí. Escreve algumas razões que te impedem de aceitar Jesus. Deixa a pessoa, não responde para ela, deixa ela. Você entendeu a mensagem, entendeu? Tem 2 notícias ruins, 2 notícias boas. Você permitiu que eu falasse para você como chegar no céu. Eu estou falando para você como chegar no céu. O que te impede de aceitar esse Jesus e você ser salvo? Escreve aí para mim. Tá bom? E aí, você tem motivos para... Tem alguma coisa que te impede? Se a pessoa falar, não, nada me impede. Opa! Então, você, pela palavra de Deus, você é salvo. Se você crê nisso. Mas o que te impede? Escrevi algumas coisinhas aqui. Escreve, fala aí. A principal, talvez, que a gente ouve bastante, é tradição da minha família. A minha família já tem uma crença e eu sempre cresci lá e, para mim, eu sinto como se estivesse machucando eles fazer isso. Certo. Deixa a pessoa falar, não vai falar assim, bobagem isso aí. Para ela é muito importante. Talvez outra pessoa fosse outra desculpa. Esposa, medo, vergonha. Raíssa, né? Como é que você vai chegar Como em casa? é que eu vou chegar em casa e falar que eu sou crente agora? Eu vou casar, né? Fiz chá de cozinha ontem. Eu vou casar, e aí ela fala, você é crente agora? Não vamos casar mais. Nossa. Tem mais... qual outro impedimento? Medo. Medo? Medo do quê? Medo? Medo. Medo. Tem medo. Ele não sabe explicar, mas ele tem medo de aceitar Jesus. Tem alguma outra? Vergonha. Vergonha. Vergonha do quê? Das outras pessoas, né? Falar que dos você amigos, é crente né? agora. Falar que é crente pros amigos. Vergonha. Tudo isso é importante para algumas pessoas. Tem mais algum? Vícios, festas. Uma vez eu preguei o evangelho para uma pessoa, aí falei tudo para ele, um rapaz. Ele falou, aí eu perguntei, mas tem alguma coisa que te impede? Ele falou assim, carnaval. Eu sei que no próximo carnaval eu vou para o carnaval e não vai dar certo. Então, era um impedimento para ele. Então veja, pode ler os impedimentos. O que impede? Esposa, namorada, ou marido. Certo. Vergonha, tradição da família, vícios, festas. Tá. Talvez nem todas as pessoas tenham as mesmas razões para não aceitar Jesus. Talvez um tenha uma, outro tenha outra. E o que você faz quando você faz essa pergunta? Tem algum impedimento e a pessoa mostra algum impedimento? Aí você pode mostrar para ela o seguinte, olha, Gustavo, você entende o perigo que você está de não aceitar Jesus, não é? Sim. Então a coisa mais importante na sua vida é a vida eterna. E Jesus é a sua salvação. Essas pessoas, ou essas razões, se elas estiverem te impedindo, eu quero dizer para você que é uma decisão entre você e Deus. Não você e as pessoas, você e Deus. Você pode aceitar Jesus e o Espírito Santo de Deus, ele vai dar forças para você explicar para a sua família, para você não ter medo das pessoas, você não ter mais vergonha. E ele mesmo também vai te dar forças para você deixar aquilo que está impedindo a sua vida. Então você não tem motivos para não aceitar a Jesus. Tá bom? Aqui meu guardanapo. Basicamente é isso, meus irmãos. Você pode fazer isso bem rápido ou você pode se estender. As oportunidades são muitas e você pode aproveitar as oportunidades. As pessoas estão a fim de falar desses assuntos. Você precisa explorar isso, mas elas querem falar. Então vamos relembrar.
Gustavo, você permite... melhor. Gustavo, alguém já abriu a Bíblia e te explicou como chegar ao céu? Não. Você permite que eu faça isso? Sim, permito. Se a pessoa falar assim, alguém já me falou, aí acabou a conversa? Então, Gustavo, a pessoa que explicou para você, eu não sei se explicou da mesma maneira que eu vou explicar, mas eu vou explicar e aí você vê se ela explicou desse jeito. Não acaba a conversa, se continua. Uma vez alguém falou assim, mas quando a pessoa falar, não, eu não quero que você explica, né? Às vezes a pessoa é muito insistente, ela fala, não quero, aí não tem como. Mas uma vez alguém falou assim, quando ele perguntou, você permite que eu explique como você chega para o céu? Não. Ah, uma pena, porque se eu fosse explicar para você, eu diria assim, para você. Se você me permitisse, eu ia dizer para você que tem duas notícias ruins e duas notícias boas. Aí a pessoa começa a ouvir. E no final, ele pergunta, por que você não ia deixar eu explicar isso para você? Aí ele começa a dar as desculpas. Então veja, nós não precisamos desistir quando uma pessoa diz que não quer. E aí a gente fala para ela, olha, tem duas notícias ruins. Uma notícia ruim é... Todos pecados. Todos pecaram. Qual é a referência? Romanos 3:23. Qual é a ilustração? Pedra. A pedra. A outra notícia ruim. Salário. O salário do pecado é a morte. A referência? Romanos 6:23. E a ilustração? Salário. Salário. Trabalhador e salário. E duas notícias boas. Tem duas notícias boas. A primeira notícia boa: Cristo morreu por você. A referência? Romanos 5:8. E a ilustração? O câncer. E a outra notícia boa? Você pode ser salvo pela fé. Qual a referência? Efésios 2:8 e 9. E qual a ilustração? Cadeira. Aí a gente pode terminar com uma pergunta. A pergunta é: o que está te impedindo de aceitar Jesus? Deixa a pessoa dar as razões. Se ela falar nada impede, ótimo. Se ela falar isso impede, você fala, é uma decisão entre você e Deus. E o Espírito Santo de Deus vai te dar forças para vencer isso. Você aceita essa mensagem, Gustavo? Aceito, sim. Que bom. Aí acabou a nossa conversa? Não, a gente pode dizer assim, que bom, alguns gostam de orar, então nós podemos orar. E aí eu oro. Alguns gostam que o outro repete a oração. Não vou ficar dizendo o que você tem que fazer sobre isso, tá? Mas aí é muito importante. Gustavo, agora que você já é um filho de Deus, aceitou a mensagem, você não gostaria de aprender mais, conhecer o que Deus quer de você agora? Gostaria? Sim, gostaria. A gente pode marcar outras conversas? Vamos marcar. Aí o caminho está aberto. Você vai ensinar para pessoas sobre vários assuntos, sobre oração, sobre se congregar em algum lugar, ser batizado. Isso é um que a gente chama de discipulado, né? Você pode ensinar a pessoa, o caminho está aberto. Você pode fazer isso por WhatsApp. Hoje você tem WhatsApp, você pode fazer isso com as pessoas também. Então, obrigado, Deus abençoe. Amém. Bom casamento para você. Obrigado. Leva a sua noiva para a gente explicar isso para ela também, que ela é muito incrédula, não? É meio difícil falar com ela. Tá bom. Temos mais 2 voluntários? Ele foi voluntário, né? Tem mais 2? Vem cá, Raíssa. Cadê? Vem cá, Maria. Vem cá.
Vamos treinar, né? Na escola dominical, a melhor escola do mundo, né? Sim. Então, vamos aprender. Quem é incrédula? Você é incrédula? Tá bom. Pode começar. Vou sentar ali e quero ver esse evangelismo acontecendo, tá? A partir de Quer palinha? A partir de tem perfil para eu posso seguir qualquer coisa. Você já começou a vida. Não, você não vai perguntar. Você vai evangelizar. Então a Raíssa encontra aí a Maria. Já estão conversando há meia hora aí, né? Ah, a gente já está conversando. Isso. Já está conversando. Já está conversando. É Maria, né? Maria. Então, Maria, a gente já estava ali conversando há algum tempo, tudo mais. Te perguntei se é professora, né? Sou professora. Uhum, Estou bem. sempre cansada. Que bom, que bom. Que bom que a gente está tendo esse tempinho aqui agora. Então, porque eu sei que é vida corrida, né? De professora. Né? Que bom. Maria, deixa eu te fazer uma pergunta. Não sei se alguém já te perguntou sobre isso, mas você já chegou a procurar, assim, na Bíblia, como que você pode descobrir uma forma de chegar ao céu? Depois dessa vida aqui? Não, na realidade não. A gente estuda tanta coisa, né, por ser professora, então a gente acaba não tendo muito tempo desse lado religioso. Você gosta bastante de ler? Gosto bastante. Você chega a ler a Bíblia de vez em quando? Pior que não. Não? Eu tenho uma lá, mas fica lá numa estante junto com os outros e eu acabo não pegando. Ah, muito bem. Bom, então, se você rapidinho aceitar aqui, você gostaria que eu te explicasse algumas coisinhas e te mostrasse como que a gente descobre na Bíblia, bem rapidinho, uma forma de a gente alcançar esse destino depois dessa vida? Sim. Você aceitaria? Pode ser. Bem, então, para isso eu vou te contar então duas notícias ruins primeiro, para a gente ter um contexto, e depois eu vou te contar duas notícias boas, tá bom? E essas notícias boas vão responder essas notícias ruins, né? Não vai ter só as ruins. Bom, então, peraí. A gente ajuda com os versículos, tá? Bom, então, a primeira notícia ruim, Maria, e todas as notícias que eu te der, eu vou te falar onde elas ficam na Bíblia, tá bom? A primeira notícia ruim é de que, de acordo com a Bíblia, você é uma pecadora. Você sabe o que é um pecador? Deixa eu pensar. Olha, eu sou professora, né? Então eu sou brava o tempo todo, né? Então, tipo assim, Tudo isso é bem. pecado, né? É pecado, né? Tipo assim, de ficar estudando, xingar todo mundo. Às vezes eu tenho que fazer isso. Pode ser que sim. O pecado, na verdade, é algo que a gente faz que desobedece a Deus. É algo que a gente faz que vai contra a vontade de Deus. Será que você já fez algumas coisas na sua vida que foram contra a vontade de Deus? Aqui, ó. Isso aqui você não faz, tá? Não? Você não fica tentando arrumar pecado na vida da pessoa. Você só vai afirma. Só vai afirmar que você é uma pecadora. A sua base não vai ser ela e nem você, vai ser a Bíblia. Eu parti da ideia de que talvez ela não soubesse o que era pecado. Certo, certo. Você é pecadora, tá? Bom, então eu vou te mostrar na Bíblia onde diz que, na verdade, não só você, mas todos nós somos pecadores. Então, em Romanos 3, 23, diz, eu não sei se você vai Vamos todos falar? Romanos 3, 23. Diz assim: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, todos pecaram, todos nós pecamos e nós carecemos dessa glória de Deus. Então, vamos imaginar, por exemplo, que eu vou agora te dar uma ilustração para você conseguir entender isso um pouco melhor. Certo? Vamos imaginar que a gente tem uma pedra. Sobre a pedra, a gente pode, não precisa ser só Polo Norte, tá? Tá. Tipo, vamos jogar uma pedra até Itapira. Vou manter no Polo Norte dessa vez. Tá bom. Bom, então vamos imaginar que eu tenho uma pedra, você tem uma pedra, e a gente vai disputar quem consegue jogar essa pedra mais longe. Só que o nosso alvo, nosso objetivo é tentar jogar essa pedra no Polo Norte. Certo? Vamos tentar, né? E aí, você provavelmente é mais forte do que eu, não sei. A gente vai jogar essa pedra. Eu tô sabendo disso lá. E a gente vai arremessar essa pedra. Uma de nós provavelmente vai jogar mais longe do que a outra, certo? Então, digamos que você jogou mais longe, então você venceu. Mas mesmo você vencendo,
Você alcançou o Polo Norte? Não, tem. Não tem como, né? E mesmo eu tentando com todas as minhas forças, também não alcancei o Polo Norte. Né? Então, quando a gente pensa em pecado, e quando a gente pensa em tentar alcançar algo com as nossas forças, é como se a gente estivesse tentando jogar uma pedra no Polo Norte. Porque o nosso alvo seria a santidade de Deus. Mas a santidade de Deus é algo tão imenso que a gente não vai nunca conseguir alcançar. Seria como se a gente tentasse jogar essa pedra. Algumas pessoas pode ser que vão pecar menos, outras mais, mas todas ainda vão estar distantes da santidade de Deus, porque é um algo muito distante. Certo? Então, essa é a primeira notícia ruim. Segunda notícia, tem mais uma. Nossa. Segunda notícia ruim é que, por você ser pecadora, eu ser pecadora, todos sermos pecadores, não é? O pecado tem uma consequência. Ele tem uma espécie de pagamento. Né? E isso a gente vai descobrir que essa consequência é a morte. Nós merecemos a morte por conta desse pecado. E isso vai estar em Romanos 6, 23. Bom, eu vou ler aqui para você. Posso tentar lembrar, mas... Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Certo? Então, está dizendo ali que o salário, né, essa consequência do pecado é a morte. Nós mereceríamos a morte. Não é? Então, você me falou que você é professora, certo? Sim. E quando você trabalha ali o mês todo, no final você recebe um salário, um pagamento. Não é? Então, no caso do seu trabalho, é um momento feliz. Mas no caso do pecado, o que acontece? Se nós somos pecadores, é porque nós estamos fazendo coisas que nos identificam como pecadores. E por essas coisas a gente tem também um pagamento. A gente tem também uma consequência. Mas no caso do pecado, não é um pagamento bom. É a morte. Posso falar sobre a morte eterna aqui? rapidinho. Sim. Não só a morte física, mas uma morte espiritual também. A morte no sentido de separação. Isso é importante, porque se ficar só na morte, então Todo mundo vai morrer, né? Morte eterna. Sim. Não só a morte nesse mundo, mas mesmo depois da morte, tem a morte eterna, que é uma separação eterna de Deus. Então, esse sentido de morte ainda maior. Bom, pode morrer espiritualmente, com certeza. Exatamente. Então, essas são as duas notícias ruins. Você é pecadora, que por conta disso, seu salário seria a morte. Nossa, né? tem como consertar isso não? Tem, aí entram as duas notícias boas. Notícia boa, vamos para as notícias boas. Bom, primeira notícia boa é de que esse salário seu, de morte, alguém já pagou por você. Alguém já morreu por você. E essa pessoa é Jesus. Jesus já morreu justamente para poder pagar esse salário, essa consequência que seria sua, certo? E isso vai estar em Romanos 5,8. Bom, vou ler para você Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Certo? Então Romanos fala que Deus prova o amor dele com a gente, porque mesmo quando nós ainda éramos pecadores, ele escolheu, em forma de Jesus, pagar por esse salário, por essa consequência que deveria ser nossa, mas ele assume e ele paga no nosso lugar. Nossa, que legal. Certo? Foi isso Exatamente. que Jesus Cristo fez? Foi para isso que ele Nossa, veio. gente, eu sempre ouvi falar de Jesus Cristo, tem canto ali, mas eu nunca soube o que ele fez. Exatamente, foi por isso, teve um motivo, e um motivo muito grande. Então, o que acontece? Imagina que você, vamos fazer uma ilustração, imagina que você tem câncer, que é uma doença fatal, né, em muitos casos terminal, certo? E aí você tem, então, essa doença muito forte no seu corpo, mas eu te amo muito, e eu não quero que você padeça por causa dessa doença. Então, o que eu vou fazer? Se houvesse uma forma de fazer isso, eu pegaria todas as suas células cancerígenas e eu colocaria no meu corpo para que aquilo me afetasse, né? E você ficasse, então, livre. Não é? O que aconteceria nesse cenário? O que aconteceria comigo?
ficaria curada e você ficaria com a minha doença. Justamente. Você teria vida e eu sofreria a sua morte, não é? E por que eu faria isso por você? Porque eu te amo, né? Então é isso que quer dizer quando Deus prova o amor dele com a gente. Porque ele fez algo assim, mesmo a gente ainda sendo pecador, mesmo a gente não merecendo, não é? Então, a primeira notícia boa é que Jesus pagou esse salário no seu lugar porque ele te ama, certo? Segunda notícia? Segunda notícia boa. Ótimo, mais notícia. Segunda notícia boa é importante também, que a primeira é excelente, mas a segunda complementa. Segunda notícia é que você pode aceitar esse presente, não é, de Jesus, e você pode ser salva ao aceitar, certo? Porque ele já fez, mas você pode aceitar, não é? Então, eu vou ler para você aqui, Efésios 2:8-9, tá bom? Já está ali. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Certo? Então, ele está dizendo que, pois pela graça sois salvos, mediante a fé, não é? Então, você tem essa notícia de que Jesus morreu por você. E agora você pode escolher crer nisso, né? Vou te dar uma ilustração também para você entender o que isso quer dizer. Eu tenho aqui essa cadeira, certo? Bonita cadeira, né? E, bom, a gente olhando aqui na cadeira, você não tem muita certeza se ela está bem, se ela está quebrada, não é? A gente vai descobrir. Mas o que acontece? Você, ao se sentar nela, você vai depositar uma certa fé para sentar nela, para você descobrir, não é? Certo? O que vai te segurar e não deixar você cair é torcer muito para essa cadeira não estar quebrada, ou é o fato de essa cadeira realmente ser boa e estar em perfeitas condições e não ser quebrada? O que vai te fazer? O que vai te segurar? Então, tá tudo bem sentado. Mas o que te segura? A cadeira em si ou a sua fé, o seu pensamento positivo, você torcer muito que ela vai estar inteira? Creio que vai entender, Né? Não entendeu a pergunta. né? Tudo bem, pode sentar. Muito bem. Não quebrou? Não quebrou? Tudo certinho. Beleza. O que está te segurando? A cadeira. Cadeira é boa? Cadeira é boa. Ótimo. Muito bem. Então, o que você fez? Você confiou na cadeira e se sentou nela e a cadeira te segurou, porque é uma cadeira boa, não é? Exatamente. Mas o que te segurou não foi o fato de você ficar aqui fora torcendo para ela ser boa. Você depositou a fé nela porque a cadeira é boa, certo? Então, qual que é a ideia também? Quando Efésios fala que a fé nos salva. A fé é depositada naquilo ou naquele que de fato tem capacidade de te salvar. Não é? Não é uma fé avulsa, uma fé jogada em qualquer pessoa. É a fé depositada na única pessoa que é capaz de realmente de tirar dessa situação de pecado e de morte. E essa pessoa a gente viu, de acordo com a Bíblia, que é Jesus, certo? Então, se você deposita essa fé nele, você pode ser salva e essa salvação é eterna. Lembra daquela morte eterna? Você nunca vai correr o risco de ser separado eternamente de Deus. Você tem a certeza de que você vai viver eternamente com Ele salvo. Certo? Tudo bem? Posso ler a pergunta? Bom, agora que a gente conversou sobre isso tudo, né? A gente comentou, você entendeu tudo que eu falei, as ilustrações? Tudo bem. Bom, então, eu queria te fazer uma pergunta. O que te impede ou te impediria de aceitar essa notícia que eu acabei de te dar? Aceitar essa salvação? Você teria alguns motivos, será? Aqui eu já ia acrescentar. O que você quiser. Anota Às se vezes você você dá um quiser. tempo para a pessoa, Sim. para ela escrever, né? Pra ela Se você quiser pensar. anotar num papelzinho Agora foi primeiro. muito bom que você usou a expressão pensamento positivo, porque as pessoas têm muito isso. Muitas vezes eu achei que não era necessário.
ver Cristo na vida, né? Eu sempre achei que só o conhecimento que eu tinha acadêmico era o suficiente. Muitas vezes pressão social, por você seguir um sistema laico, isso às vezes prejudica principalmente na escola, para poder expressar aquilo que a gente acredita ou buscar formas diferentes, né, de enxergar a vida, né? Tá bom. Aí você pode dar a explicação para ela. Pode dar explicação? Pode ser a mesma? É a mesma. A mesma. Bom, Maria, então eu entendo, super entendo então essa questão, principalmente da pressão social, né, no seu trabalho, ali perante os alunos, né, talvez na família, em alguns outros lugares, né, toda essa pressão social. Mas você deve sempre se lembrar de que, baseado nisso tudo que nós conversamos agora, você corre um risco, certo? Porque nós vimos que você é pecadora e o salário do pecado é a morte. Então você corre um risco atualmente, não é? Mas isso tem uma solução. Jesus morreu por você e você pode aceitar essa salvação e ser salvo. Sabendo que você corre esse risco, então você deve pensar que a decisão de aceitar essa graça, esse presente de Deus, é algo muito pessoal. É algo entre você e Deus, porque é a sua vida que você vai depositar nas mãos de alguém que pode cuidar dela. Independente dessas pressões sociais, não é? A decisão final deve ser pessoal, deve ser sua, porque é a sua vida que você vai estar, não é? Direcionando para um lado ou para o outro, ou para a morte eterna, ou para uma salvação eterna. Então lembra que é uma decisão entre você e Deus, pessoal, e que você tem toda a liberdade de tomar, não é? Pensando nisso. Bom? Faz um convite para ela ver se pode. Se ela aceita isso, né? Maria, então, pensando nisso, você aceita essa mensagem? Você aceita essa notícia que a gente acabou de conversar? Analisando o que você está me falando, faz todo sentido. Faz muito sentido. Né? Agora eu compreendi algumas coisas que as pessoas falaram, mas eu não fazia ideia do porquê. E uma desconsideração, sim. Eu aceito, sim. Você aceita? Que bom, que bom. Bom, então, aí seria da minha escolha. Né? Você pode terminar como quiser, com oração e tudo, mas faz um convite para ela. Sim. Eu oraria. Então, certo. eu faria uma oração. Fizemos oração. Maria, então, a gente conversou, você compreendeu, você aceitou, que bom, fico muito feliz. A gente orou também, não é? E agora eu queria fazer mais um convite para você. Como você acabou de conhecer algumas coisas que você disse que não conhecia antes, compreendeu coisas que você não entendia antes, queria convidar você para, se você não gostaria de talvez conhecer mais, aprender mais, não é? Tem muito mais coisas além dessas para você aprender também, aprofundar, conhecer mais de Deus, quem Ele é. Você gostaria de conhecer? Sim. Então a gente marca, eu posso mostrar para você um lugar onde você pode aprender, a gente pode marcar alguns encontros para eu te mostrar. Bom, passe seu número. Muito bom, muito bom. Obrigado. Eu utilizei alguns exemplos de obstáculos que eu vejo na própria escola onde eu trabalho, tá? Então por isso que eu modifiquei, porque eu já ouvi isso mais uma vez, então. Ótimo. Bom dia. Obrigado. Então, foi bom, não foi, irmãos? Então, é difícil? Não é difícil. Você pode trabalhar com isso, pode pedir para Deus te dar oportunidades para isso e começar a desenvolver. Um crente precisa evangelizar, irmãos. A sua utilidade como crente nesse mundo é você falar de Cristo. Ore para Deus. Deus vai te dar pessoas e oportunidades, e conteúdo você já tem, tá bom? Deus abençoe a todos, vamos orar. Obrigado, Deus, porque podemos aprender, fugir da timidez, ir para a ousadia, sabendo que nós devemos falar, confiando que o Senhor vai nos dar oportunidades. Pedimos a Deus que o Senhor nos ajude. Obrigado pelas pessoas que aqui participaram, ajudando-nos a ilustrar sobre a evangelização.
Abençoe a cada pessoa nos contatos pessoais, com as famílias, e dá-nos coragem, ó Deus. E sabemos que o Senhor usará isso para ganhar vidas, almas para o Senhor Jesus Cristo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.